Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre os pampas, dando sequência ao nosso tópico sobre biomas brasileiros. Então hoje a gente vai sair um pouco da floresta e vai dar uma volta sobre um ambiente mais aberto de vegetação baixa, onde a gente consegue ver o horizonte. Antes de falar sobre os pampas, eu só queria fazer uma revisão rápida sobre o bioma mundial que é classificado como campos, né? Esse bioma inclui as pradarias da América do Norte, as estepes da Ásia e da Europa e também o pampa da América do Sul. Esses biomas são dominados por gramíneas e são característicos de regiões onde há um inverno bastante seco, um inverno frio, mas que é curto, ele não, normalmente não está associado a temperaturas abaixo do congelamento por meses, né, como a gente vê em áreas de tundra, e o crescimento da vegetação das gramíneas ou seja, a produtividade primária vai ser muito influenciada pela precipitação anual que ocorre em cada área. Tá? Então, lembrando que quanto maior a temperatura durante o verão, maior vai ser a evapotranspiração da vegetação. Então, áreas com pluviosidade anual maior e a pluviosidade ocorre no verão, essas áreas vão então possibilitar maior produtividade primária, maior crescimento vegetal durante o verão quente, né, a época mais quente do ano. Existem outros fatores que determinam, né, a presença de uma vegetação de campos além da precipitação e do clima, né, do local. A textura do solo é muito importante. Os campos eles normalmente estão associados a áreas onde o solo tem uma granulometria bastante fina, tá? Isso significa que a água não vai percolar muito bem, né? Ela não vai conseguir penetrar no solo muito profundamente. Então a água vai ser retida nas camadas mais superficiais do solo. E as gramíneas, como elas têm um sistema de raiz bastante superficial, as gramíneas vão se beneficiar bastante dessa característica do solo, conseguindo aproveitar a umidade que existe nas camadas mais superficiais. Essas regiões também estão associadas a áreas sujeitas a incêndios frequentes, né? Esses incêndios eles impedem que a vegetação arbustiva ou arbórea se estabeleça em muitas dessas regiões. As gramíneas têm um crescimento rápido, então elas conseguem rebrotar e ocupar a maior parte do solo após a ocorrência de um incêndio, né? Já cobrindo, né, o solo e sombreando, fazendo com que várias sementes de arbustos e árvores não germinem. Então, por isso a gente tem a predominância de ambiente de campos, onde você tem esses incêndios frequentes, né, e o solo bastante, com uma granulometria fina. Então a gente vai começar a falar sobre o Pampa, que são os campos do sul do Brasil. Eles ocupam também outros países, eles estão presentes na Argentina, no Uruguai, um pouquinho do Paraguai. O bioma original do Pampa ocupava cerca de 173 mil quilômetros quadrados, né? Hoje, no Brasil, ele ocupa só o Rio Grande do Sul, isso corresponde a 46% do bioma original. Ele se estendia pelos estados de Santa Catarina e do Paraná também. Nesses estados ele foi completamente alterado para dar lugar à agricultura, principalmente, então não existe nenhum vestígio, né, do bioma da vegetação original. Já no Rio Grande do Sul é um bioma também bastante explorado, bastante substituído por áreas de silvicultura, de plantação de arroz, mas também existem áreas que são utilizadas como pasto, né? Então existe uma associação bastante grande entre áreas de pecuária e o bioma pampa, e a pecuária, ao contrário dos outros usos, permite com que o bioma, mesmo que alterado, ele permaneça nessas áreas. Várias espécies, né, típicas desse bioma continuam existindo quando esse bioma é utilizado para pasto. O pampa ele é extremamente rico em espécies de gramíneas e de plantas herbáceas. São contabilizadas mais de 2.200 espécies diferentes.
A gente falou numa aula passada que o Pampa ele rivaliza florestas tropicais em riqueza de espécies, é claro, não existe uma diversidade funcional tão grande quanto a gente vê entre as plantas das florestas, onde a gente encontra epífitas, árvores emergentes, árvores de subbosque, herbáceas, plantas parasitas, mas a gente tem uma riqueza taxonômica bastante grande no Pampa. Como eu falei antes, o Pampa, como em outros ambientes de campo do mundo, ele também tem uma influência bastante grande do tipo de solo sobre a vegetação que vai se estabelecer em cada área dentro desse bioma. Então, o Pampa do sul do Brasil ele pode ser classificado de acordo com algumas fisionomias diferentes da vegetação e algumas espécies dominantes. Eu vou passar aqui alguns desses ambientes, né, baseados numa classificação botânica, mas é claro que existem outros tipos de divisões, mas só para vocês terem uma ideia das classificações que a gente pode ter, né, desse bioma. Existem campos que a gente chama de campos de barba de bode, que são dominados, né, por essa gramínea chamada Aristida jubata, né, por isso ela tem ela parece um tufo de cabelos ou de pelos de algum animal, por isso que é chamado de barba de bode. Esse tipo de campo vai aparecer em áreas mais secas do bioma, com menor precipitação anual, e normalmente vai crescer sobre latossolos que são muito pouco férteis, tá? Normalmente, esses campos eles ocorriam em áreas que já foram convertidas a áreas agrícolas, né? Aí vocês perguntam como é que esse ambiente, né, que ocorre sobre solos pobres foi dar lugar à agricultura. É claro que hoje a gente dispõe de uma tecnologia agrícola muito avançada, mas principalmente a calagem, né, a adição de cal ao solo, ela possibilita, né, o aumento da fertilidade do solo. Então você tem o uso de fertilizantes, além de técnicas mais modernas, a gente tem também a calagem do solo como um advento importante para a utilização dessas áreas para a agricultura. Outro tipo de campo são os campos de solos rasos, tá? Esse tipo de campo vai acontecer principalmente sobre solos pouco profundos, que ocorrem sobre rochas que estão mais expostas na paisagem. Esses solos eles retêm muito pouca água, né? São solos bastante rasos, e ali então não há a possibilidade do crescimento de vegetação muito alta, né? Não tem sustentação e não tem uma oferta de água constante, né, para as plantas. Então predominam plantas muito pequenas, bem rasteiras, né, gramíneas baixas, compostas também, que são as plantas da família do girassol, das margaridas, e também as leguminosas. São espécies pequenas, bastante rasteiras, que são características desse tipo de campo. Existem os campos de solos profundos, né, que já ocorrem em áreas onde existe a formação de um solo mais profundo, mais bem estruturado. Esses solos eles são mais férteis, eles conseguem reter mais água da chuva, são típicos do sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Ali, nesse tipo de campo, vão predominar as gramíneas altas e essas gramíneas elas têm grande importância para a pecuária e elas seguem uma classificação de acordo com a época do crescimento vegetativo, né? Então existem gramíneas que a gente chama de hibernais, que são as espécies menos abundantes, né, entre as espécies de gramíneas altas que predominam nessas regiões. E essas gramíneas hibernais, elas têm o crescimento, né, a maior parte do crescimento vegetativo acontece durante o inverno. Um exemplo comercial de gramínea hibernal é o trigo, por exemplo, que tem seu crescimento, então, durante os meses mais frios do ano. E existem também as gramíneas estivais, que são mais abundantes, elas crescem a uma maior taxa, e durante o verão, durante os meses mais quentes do ano. Então existe essa complementariedade entre o crescimento de espécies hibernais e estivais no tempo.
Um tipo de campo bastante emblemático, né, do sul do Brasil são os campos de cima da serra, né, que estão localizados acima do Planalto Rio-Grandense, né. São os campos que ocorrem acima dos solos rochosos, né, são solos também pouco profundos. Essa região é característica de áreas de grande umidade nos meses mais chuvosos do ano. Os invernos são bastante frios, por causa não só da latitude, mas também da altitude, né? Esses campos estão localizados acima de 1.000 metros de altitude. Existe a vegetação savanoide, né? Isso significa que existem áreas onde você tem vegetação campestre e arbustos lenhosos ocorrendo. Você pode ter entre a vegetação campestre as gramíneas e as compostas, essas plantas da família dos girassóis, e também arbustos lenhosos, principalmente nas áreas de declive, onde acumula maior umidade. Esses campos de cima da serra eles são muito estudados pelo seu endemismo, então várias famílias de planta são muito ricas em espécies endêmicas nessa área, principalmente os cactos, as lamiáceas, que são as plantas da família de quase todos os temperos que a gente conhece, do manjericão, da hortelã, dessas plantas que a gente usa como temperos. Essas plantas têm um endemismo muito grande nos campos de cima da serra. E existem também os campos litorâneos, que são os campos que acontecem na planície litorânea do Rio Grande do Sul, né? Esses campos eles já são adaptados a uma dinâmica, né, de solo que muda muito rapidamente de acordo com o movimento dos rios, das marés, dos ventos. Então, esses campos ocorrem sobre um terreno muito instável, né? Então, existem adaptações muito características de ambientes de solo arenoso, né? E esses ambientes eles vão mudar de posição muito constantemente, de acordo então com o movimento da areia, né? Impulsionada pelo vento, pelas ondas, ou pelos eventos, né, de inundação pelos rios, né, nas planícies aluviais. Então você vai ter um número de espécies bastante reduzido, né? A maioria das espécies são espécies pioneiras, são aquelas que colonizam rapidamente um novo ambiente formado. Então vocês imaginam que as dunas são movidas a todo momento pela força da água, pela força do vento. Então são plantas de crescimento bastante rápido e que conseguem colonizar o solo arenoso quando ele ainda está nu, né, desprovido de uma camada de solo orgânica, né, uma camada superficial orgânica. Dominam as gramíneas, né, e as ciperáceas, que são a família das tiriricas. Todas essas plantas costumam ter estolões ou rizomas, ou outras estruturas vegetativas, né, que permitem a sustentação e também a propagação vegetativa. Se a planta for quebrada, destruída ou transportada para um outro local, ela vai rebrotar com muita facilidade. Então essa foi nossa aula sobre os pampas, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.